Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Assista agora no YouTube. Olá, sejam bem-vindos ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Eu sou a Camila Joras, eu sou coordenadora aqui na Clip Escola, e o Clipcast é um podcast que está disponível no YouTube e também no Spotify. Se você quiser receber a notificação dos próximos programas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ou então de nos seguir lá no Spotify. O tema de hoje é sobre saúde mental na educação, como cuidar dos nossos educadores e como desenvolver habilidades socioemocionais. A Clip Escola é a agenda digital que vem aproximando ainda mais as famílias das escolas e organizando toda essa comunicação. E para a gente conversar sobre saúde mental, eu vou receber uma convidada super especial, que é a Juliana Jordão. A Juliana, ela é especialista há mais de 12 anos na área dela, e também já esteve dentro das escolas. Então, eu recebo com muito carinho a Juliana. Seja bem-vinda ao nosso episódio, ao Clipcast. Obrigada, Camila. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite, pelo espaço, né, para falar desse tema que é tão importante, né, não só nos dias de hoje, mas que vem aí tomando espaço e crescendo cada vez mais, né? E se a gente quer pensar numa escola enquanto uma escola que não só na promoção de conteúdo, enquanto educação, mas a escola enquanto formação, né, como uma formação social. Então, acho que é um tema super importante. Então, agradeço novamente o convite. A gente que agradece, Ju. Ju, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente da tua trajetória, assim, para o pessoal poder te conhecer, né? Você que já traz essa vivência de escolas, que já esteve, né, como coordenadora, como orientadora dentro de uma escola. Conta um pouquinho para a gente como foi a sua vivência na educação, né? E como que você depois seguiu para esse caminho da psicologia, trazendo esse teu estudo, né, tão focado em educação e infância. Conta um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá, Camila. Como você falou, eu comecei a minha trajetória profissional dentro da escola. Eu já cursava psicologia, e aí eu iniciei como estágio trabalhando com as primeiras classes na educação infantil. Fiquei como auxiliar de sala de aula durante 2 anos. E aí depois, como eu estava me formando, eu não podia assumir sala, porque eu não tinha pedagogia, então eu fui convidada a ser auxiliar de coordenação. Então, eu fui auxiliar de coordenação pedagógica por mais 2 anos nessa mesma escola, e foi, assim, uma grande escola para mim, né? Depois disso, eu assumi orientação educacional numa outra escola, e nessas vivências de escola, depois de 4, 5 anos, eu senti uma necessidade de fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, porque ali, né, dentro daquele set ali escolar, eu fui percebendo que muitas questões de problemas pedagógicos ou comportamentais estavam ligados às questões psíquicas. Então eu senti uma necessidade de ampliar um pouquinho o meu olhar, e foi aí que eu entrei, né, numa pós-graduação em psicopedagogia, e foi essa vivência da educação que me também levou para o mundo, né? Eu fui convidada em 2017 a participar de um projeto educacional fora do Brasil, em Luanda, na África, que a gente implementou uma escola, né, todo o conteúdo pedagógico de uma escola internacional em Angola, em Luanda. Então, eu acabei tendo a oportunidade, o privilégio de coordenar uma equipe de educadores aqui do Brasil e de lá de Angola. E depois de alguns anos, eu acabei assumindo a direção desse projeto, o que fez com que eu tivesse uma visão mais ampla ainda da educação, porque eu acabei assumindo outras áreas da implementação de uma escola, não só pedagógica, né, de material pedagógico, e sim de parte de arquitetura, de elaboração de sala, né, do que era necessário, então, de elaborar mesmo um projeto político-pedagógico de uma instituição do zero. Então, eu falo que foi, assim, uma grande experiência para mim, em uma escola. Então, essa paixão pela educação, pela infância, foi me acompanhando ao longo dessa trajetória. E aí veio a pandemia, né? Com a pandemia, infelizmente, o projeto não vingou, por questões de verbas, enfim, a gente teve que pausar um pouco isso, mas ficou uma sementinha plantada lá. E aí eu voltei em 2020 e voltei a trabalhar 100% na clínica, né? E aí fiz uma pós-graduação em psicanálise da infância e do adolescente, que é, né, a minha área de especialização, então a minha escuta toda, mesmo dentro da escola, é da psicanálise. Então hoje eu estou atuando na clínica com criança, adolescente, adulto, e também faço acompanhamentos de apoio em orientação profissional, parental, e presto assessoria psicopedagógica em algumas instituições escolares também. Resumidamente, é isso.
um currículo e tanto. Que bom te receber aqui. A gente vai poder conversar bastante, trazer bastante informação rica, eu acho, para quem nos ouvir ou nos assistir. Ju, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse universo, né? A gente escolheu falar sobre saúde mental dos professores, dos educadores. A gente sabe que, né, a gente tem que falar sobre os alunos, a gente tem que falar sobre várias situações, né? Mas a gente escolheu porque a gente sabe que hoje os professores, eles precisam dessa atenção, né? Eles precisam também serem vistos e também serem ouvidos, né? E eu queria conversar contigo um pouquinho sobre qual que é a importância de a gente prestar atenção na saúde mental dos nossos educadores, né? Qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Hoje acho que muito se fala sobre trabalhar competências socioemocionais nas crianças e nos alunos, né? Então, eu acho que antes da gente pensar em trabalhar isso nos educadores, nas crianças, é fundamental a gente pensar isso nos educadores, né? Porque são eles que estão ali à frente da sala de aula, lidando com várias demandas, né? Que não é só a demanda da sala de aula e dos alunos da sala, né? A gente fala de uma escola e às vezes com mais de 200, 300 alunos, então tem a demanda da vida privada particular de cada profissional, aí tem a demanda dos alunos, das crianças da escola, cada um com a sua subjetividade, aí a gente tem as demandas, as expectativas dos gestores educacionais, da escola enquanto instituição, e muitas vezes as demandas dos pais, das famílias, então não é um trabalho fácil, né? Então, eu que estive já vivendo dentro de sala de aula, eu lembro que o quanto é angustiante a gente equilibrar esses pratinhos. Então, acho que é fundamental a escola que se pense enquanto formação social e afetiva, né, dos alunos, pensarem primeiro nessa formação e nesse incentivo de desenvolver as capacidades socioemocionais dos gestores e dos educadores, né? Então, eu acho que isso só traz melhoria e benefícios para todos, enquanto comunidade escolar. Sim. E é um reflexo, né, Ju? Acho que se o professor não conseguir lidar com isso, né? Eu vejo assim, eu já acho que eu falo todo o podcast, eu falo que a minha irmã é professora, né? Eu tenho uma irmã que é professora de ciências, e eu sinto, assim, essa dificuldade dela. E foi o primeiro ano que ela deu aula no ano passado, e eu vi o quanto para ela foi difícil lidar com tantas perfis de alunos diferentes, né? Foi uma fase que ela pegou meio pré-adolescência, então também é uma idade complicada, então ela precisava lidar tanto com as frustrações dela, com os sentimentos que ela tinha, né? E quanto ela conseguia entender esses alunos também, né? Que habilidades você acha que são importantes que o professor tenha, que o professor educador desenvolva, né? Que habilidades socioemocionais você diz, não, a gente precisa olhar para isso, né? Então, já voltando a falar um pouquinho, né, desse paralelo, né, eu falo mesmo na psicologia, eu falo para a gente ser um bom psicólogo e ouvir a demanda e o sintoma, a dor de um paciente, a gente precisa estar trabalhado psiquicamente, né, então a gente precisa ter uma autoconsciência, né, dos nossos pontos fracos, dos nossos pontos fortes. Então, quando a gente fala em competências socioemocionais, a gente fala um pouco, né, dessa autoconsciência, da capacidade da gente gerenciar os nossos sentimentos, as nossas emoções, de pôr em prática, de poder dar ouvido àquilo que a gente está sentindo. Então, eu acho que primeiro essa capacidade, né, essa competência de autogestão, ela é fundamental para a gente lidar com o estresse do dia a dia, para a gente lidar com as diferentes demandas dentro do contexto escolar. Outras competências que a gente fala, essa habilidade de se relacionar, a consciência social, que a gente conhece como empatia, né, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender, às vezes, um ponto de vista diferente do nosso. Então, acho que é fundamental a escola também ser esse lugar de escuta, esse lugar que abre espaço para esse professor poder se pensar, que promova, que incentive, e que põe em prática mesmo várias formas deles poderem trabalhar e essas habilidades, né, essas competências socioemocionais. Então, eu falaria dessas duas primeiras que eu acho principais, que é essa autogerência das emoções e das habilidades, para a gente evitar aí, se a gente for pensar em saúde mental na educação, um dos maiores índices, por exemplo, de um turnover alto, né, que a gente fala de rotatividade de professor e faltas, por exemplo, um burnout, né, são problemas ligados à saúde mental. Então, a gente pensar na escola como um espaço incentivador e que se coloque, pense em políticas públicas mesmo, ou privadas, dentro de um projeto político-pedagógico da escola,
que introduza isso dentro dessa base curricular, né, para que a gente possa trabalhar cada vez mais essas competências nos educadores, para que eles possam trabalhar isso com os alunos dentro de sala de aula, né? Acho que todo mundo acaba saindo ganhando. Você falou em um alto índice, né, de turnover, e quando eu fui pesquisar, assim, para trazer o roteiro, para a gente construir a nossa conversa, encontrei várias notícias em vários sites falando sobre afastamento de professores, né, específicos de regiões, né, então, às vezes no norte, às vezes no sudeste, mas várias notícias falando sobre isso ter aumentado e que está aumentando, né, esse índice, essas taxas de afastamento da sala de aula por parte dos professores. Como que você avalia, assim, qual que é o cenário que a gente tem hoje? Você consegue fazer uma avaliação para a gente? Como que você enxerga esse cenário hoje? Então, né, Camila, se a gente for pensar, esse olhar para a saúde mental dentro da escola, ele vem em uma constante evolução, né? Se a gente for pensar lá no século XX, a gente começou a falar sobre saúde mental, né? A gente começou a pensar lá na década de 50 e 60, uma introdução dos serviços psicológicos escolares. Aí, mais ou menos 70, 80, a gente teve a inclusão de uma educação inclusiva dentro do ambiente, onde a gente começou a se pensar no bem-estar das crianças com necessidades especiais. E aí, lá na década de 90, a gente começou, de fato, a ter campanhas de conscientização, né? E aí, depois, acho que agora, né, o ano passado foi aprovada uma lei, a Lei 14.819, né, que visa atender essas necessidades psicossociais de toda a comunidade escolar. Então, desde, né, se a gente pensar da década de 50 até, né, século 20 e 21, esse espaço potencial, essa criação de legislação, de leis, vai fazendo com que as escolas também aumentem o olhar sobre isso e comecem a pensar na prática de como incluir isso para evitar esse tipo de coisa, por exemplo, de falta, abstinência, né, adoecimento por questões trabalhistas. Então, eu vou dar alguns exemplos assim que a gente vê em algumas escolas que já vinham trabalhando e que estão até em vigor. A gente pode pensar numa escola que, além de implementar, né, um programa de saúde mental dentro da escola, que ofereça aos educadores, por exemplo, um workshop para falar sobre desenvolvimento de competências socioemocionais. As escolas podem pensar em parcerias com outras empresas da saúde, né, para, por exemplo, oferecer aos educadores um acompanhamento psicológico ou gratuito ou no valor mais social. A gente pode falar até do psicólogo dentro, né, da escola, o profissional de psicólogo educacional, mas a gente não pode esquecer que o psicólogo dentro da escola também está a serviço dessa escola, né, está a serviço da educação. Então, para alguns casos, a gente até fala assim, o importante às vezes a gente até terceirizar, sabe? Contratar um serviço terceirizado de um profissional para fazer uma avaliação da necessidade desses docentes, uma pesquisa anônima, uma caixinha de pergunta para avaliar as necessidades, o que está doendo, qual que é o sofrimento dessa instituição, porque a gente não pode esquecer que a escola é uma instituição que visa lucro, né, muitas vezes, e que está ali também, né, hoje em dia a gente fala muito, acho que a gente está numa cultura de produtividade, né, do professor e de qualquer pessoa em qualquer área, né, profissional, a gente tem que produzir, a gente tem que performar, e o quanto isso fica nessa cultura, às vezes imperceptível, da própria instituição escola, e que se ela não dá atenção e realmente não quer transformar isso, a gente acaba reforçando um sintoma institucional dentro da própria escola, né? Então, às vezes, a gente pensar no serviço terceirizado é importante porque alguém neutro, alguém de fora que consegue olhar para isso, para esse sintoma, né? A gente fala hoje das escolas que têm espaços de descontração, um espaço para oferecer para o docente, por exemplo, um relaxamento entre uma aula e outra, um apoio psicológico, aí sim, de um psicólogo dentro, para poder ouvir esse profissional, né, a mediar conflito interno, às vezes entre um profissional e outro, entre o profissional e uma família, entre o educador e um aluno. Então, acho que é importante ter esse apoio, né, essa comunicação aberta, né? E para isso, a gente tem que pensar isso dentro da proposta pedagógica, porque senão fica muito bonito no discurso, mas na prática isso não acontece. Sim. Você trouxe bastante sugestões e dicas, eu adoro dicas práticas, assim, eu acho que faz a escola começar a pensar, né, o que ela pode fazer e ver o que serve e o que não serve, né. Você até comentou também sobre essa lei, né, que é a
14.819, ela é uma lei que ela é só para escolas públicas, né? Então, a gente vê que a escola pública, ela está dizendo que você tem que ter apoio aos professores. A primeira vez que inclui os educadores dentro de uma lei, porque até então, pelo que eu estudei, né, era apenas os alunos, né? Então, você colocar e acrescentar, mas é muito recente, como você falou, né? Faz um ano dessa lei, né? E a gente está só falando de escolas de novo, né? Essa obrigatoriedade é apenas para escolas públicas, né? E aí as escolas privadas têm essa dificuldade, eu imagino, né? A gente tem um mercado hoje de escolas muito pequenas, né? Quase 80% das escolas no Brasil, elas têm menos de 200 alunos, para ter uma ideia. Então, são empresas pequenas, se a gente olhar como empresa, né? E às vezes ter uma verba ou ter um dinheiro destinado a contratar um profissional, às vezes pode ser um impeditivo, né? Você trouxe sobre ambientes de descontração, né? Você trouxe várias dicas que eu acho que também não é o financeiro que impede, né? Da escola realmente dedicar tempo e atenção a isso, né, Ju? Porque a elaboração de projeto pedagógico, a gente pensar assim como uma base curricular, né? Tem aquilo que a escola precisa atender enquanto demanda pública, né? Ou seja, aquela base curricular eu preciso, assim quanto conteúdo pedagógico, né? A gente sabe que tem ali aquilo que está na lei que a gente precisa cumprir enquanto escola, e muitas escolas privadas depois, a partir daquilo, criam outras estratégias e outros conteúdos para abordar outras questões que às vezes o ensino básico não dá conta, né? Então, assim como a gente tem esse olhar cuidadoso para a elaboração, por exemplo, né, da parte pedagógica de uma escola, a gente precisa ter esse olhar para a parte de desenvolvimento socioemocional, né? E às vezes não é uma questão financeira. Claro que ter verba para isso facilita muito, né, o nosso trabalho. Mas às vezes são pequenos gestos, né? E que se a gente for pensar, às vezes uma mudança, né? Um espaço, uma quarta da conversa, né? Onde os gestores, os coordenadores se reúnem uma vez por semana, a semana da saúde mental, porque às vezes as escolas até se propõem, janeiro das, né, que fala sobre a saúde mental, mas aí fala janeiro e nos fala mais o ano inteiro sobre saúde mental. Então, eu acho que é enraizar mesmo isso no discurso, é pensar em saúde mental quando a gente está elaborando um projeto pedagógico de uma escola, é pensar como que, independente de uma verba, né, da parte de dinheiro, quanto nós, enquanto gestores, né, coordenadores, diretores, a gente pode implementar isso, espaços dentro do nosso dia a dia, né? Seja uma vez por semana, dentro das reuniões pedagógicas, um espaço para escuta, para troca de experiência entre um profissional que está mais tempo dentro da instituição para um que está aí entrando, né? Que está aí cheio de angústia, que ainda é tudo muito novo, então de troca de experiência, de apoio, né, essa semana, ou convidar alguém, às vezes alguém de fora, às vezes nem cobra, para dar uma palestra, né, fazer essa parceria com outras empresas, tem muitas empresas de psicologia que oferecem algumas instituições para encaminhamento, né, terapêutico por um valor social, e que aí a escola pode, de repente, não precisa oferecer 100%, mas pode custear uma parte desse processo, né, a própria licença, a saúde mental, né, sem isso impactar, né, nessa receita desse educador, e acho que escutar, porque às vezes só de o profissional ter um espaço para ser ouvido, de fato, já muda tanto, né, porque você fala, nossa, essa escola está me ouvindo, né, ela está me vendo também como uma pessoa humana que tem a vida, né, privada, além dessa vida profissional, que também tem outras coisas acontecendo, então como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo com você? Como é que nós, enquanto escola, podemos resolver isso, né? Às vezes, por exemplo, a gente fala, né, de próprias decisões de organização, inserir o professor nas tomadas de decisão, né, dar vazão para isso. Então, às vezes, a gente tem, sim, uma questão de verba, pensar em ambientes, né, pensar em contratação de um profissional, mas, às vezes, é uma escuta, né, é um olhar, é implementar isso dentro da proposta pedagógica da escola mesmo. A gente está trazendo muito a responsabilidade para a escola, né, para o gestor, e eu acredito sim que a gente, né, ele tem uma carga, né, uma responsabilidade muito grande sobre isso, mas a gente, né, quem também se cuida, a gente também tem uma responsabilidade sobre a gente, né, como que os educadores podem buscar isso, buscar construir esses ambientes, porque eu acredito muito que a gente constrói o ambiente que a gente está também, né, eu acredito muito nisso, que a gente influencia no ambiente que a gente está, como a gente como educador pode buscar criar ambientes mais acolhedores, né? Como que a gente pode buscar também desenvolver essas habilidades dentro da escola?
Perfeito, Camila. Eu acho que assim, às vezes a gente tem um problema, se a gente não nomeia e a gente não fala sobre ele, às vezes o outro não tem como saber que aquilo é importante para a gente. Então, acho que a gente também se implicar no nosso problema é fundamental, né? Então, eu acho que esse educador, primeiro, ele precisa ter uma consciência de que ele precisa estar bem para poder assumir essa posição dentro da escola, né? E executar bem o trabalho dele, poder ser de fato um agente transformador dentro dessa instituição. Então, ele precisa ter essa consciência de autogestão, né? Das suas questões diariamente. Então, ele precisa entender também a importância disso para poder cobrar, às vezes, dessa instituição e falar: olha, propor. Olha, por que a gente não faz uma caixinha de sugestão, de melhoria, né? Marca uma reunião com o seu coordenador, com o seu diretor, né? E expõe aquilo que você acha pertinente. Claro que para isso ele precisa sentir que ele tem uma abertura, né? Essa escola precisa dar, de alguma maneira, uma abertura para que ele possa verbalizar essa necessidade, é uma via de mão dupla. Mas eu acho que ele tendo essa consciência dessa importância, ele vai, inclusive, justificar para a escola que para ele poder desenvolver, desempenhar um papel bom, até para pensando em qualidade de ensino mesmo dentro dessa escola, o quanto aquele espaço, por exemplo, de descontração, enquanto um espaço de escuta é fundamental para ele poder desenvolver essas habilidades e desempenhar o papel dele, né? Pensando, inclusive, em questão de qualidade de ensino, né? Um professor que está bem, né, que está saudável, ele vai desenvolver alunos mais saudáveis, né? Ele vai desenvolver um clima educacional mais saudável, mais afetivo, né, para toda a comunidade escolar. Então, eu penso que, de fato, é uma via de mão dupla e ele precisa verbalizar isso também, porque, às vezes, os gestores, a escola está tão envolvida com outras coisas que vira algo meio que, eles estão bem, está tudo bem, a gente não está tendo aí falta, o professor não está faltando, e ele nem imagina o que está acontecendo com esse profissional. Então, acho que é importante que individualmente cada um possa se trabalhar, ter essa consciência, essa autogerência que eu falei que é uma das habilidades, as competências, de gerenciar, poxa, eu não estou bem, preciso olhar para isso. Porque se eu não olhar para isso, eu não vou conseguir desempenhar bem minha função. Então, acho que essa tem que ter essa via também da gente se implicar também enquanto professor no nosso próprio problema. E buscar ajuda, né? Porque às vezes a gente não consegue sozinho resolver, né? E a gente fica nessa bolha e acaba intensificando, né? Então, saber buscar ajuda acho que é bem importante também. Pedir, né? Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo, e sim, às vezes a gente não dá, e a gente não precisa dar. Então, às vezes a gente vai ter que pedir ajuda dentro do nosso trabalho, a gente vai ter que procurar fora. Vai procurar um profissional da área da saúde, né? Vai procurar fazer uma terapia, né? Eu falo que as questões dentro da escola, elas são terapêuticas, mas ela não substitui uma terapia. A gente não faz terapia dentro da escola, né? A gente não tem como. Tudo que a gente aplica dentro do ambiente escolar, ele pode ser muito terapêutico, né? Mas ele não substitui uma terapia propriamente dita, né? Então, eu acho que tem que ter, sim, essa busca. Hoje a gente tem faculdades, universidades que dão atendimento psicológico gratuito, né? Às vezes, alguns consultórios e clínicas também oferecem um serviço com valor social. Então, a gente tem cada vez mais espaços, né? Desde que a saúde mental foi tomando esse espaço dentro da sociedade e começou a se pensar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, tá crescendo esses espaços de escuta, né? Então a gente tem que aproveitar. Então vamos aproveitar essa leva e cuidar da nossa saúde. Sim. E a gente sabe, assim, que os professores, eles têm, geralmente, uma faixa etária, né, de 35, um pouco mais de 35, 60 anos, mais ou menos. Essa faixa mais nova ainda tem mais facilidade de buscar ajuda, né? Eu acho que as pessoas mais velhas, e isso é uma crença talvez minha, mas é do meu meio, né? Pode ser uma crença minha, mas eu vejo que ainda tem aquele preconceito, né? Vou buscar, mas terapia não é muito para, não tô com problema, né? E às vezes ele precisa só de alguém para conversar, para ele esclarecer e ver as coisas de uma maneira, né, mais simples. Sim. Eu não sei se você percebe isso ainda no consultório ou não. Não sei se é uma crença minha. Não, eu acho que isso tem evoluído, mas eu acho que é uma questão social mesmo, né? Do lugar que a psicologia foi ocupando ao longo dos anos, né? Historicamente falando, dentro da nossa sociedade. Eu acho que tem algumas crenças ainda, né? Das pessoas, não, preciso me resolver sozinho, não vou pedir ajuda. Isso é para quem não tem nenhum problema, tá tudo bem. Ou, não tenho nenhuma questão física, né? Não sou louco, né? Psicologia, se pedir ajuda é só para quem tem algum problema. Não, a gente tem que
quebrar essa ideia de que a psicologia, às vezes, é só para apagar o incêndio, quando o incêndio já está de um jeito que você não consegue mais dar conta. A gente tem que pensar também a psicologia, assim como a psicologia escolar, como algo de prevenção, né, de prevenção de saúde mental. Eu não preciso olhar para esse problema quando ele já estourou, onde já somatizei, eu já estou com várias questões físicas, porque eu não dei vazão para esse verbal, porque eu não falei sobre isso. A gente tem que olhar isso como uma prevenção mesmo, prevenção de saúde mental, para que a gente não chegue lá numa escola onde, né, a gente tem essa abstinência, onde a gente tenha professores saindo, pedindo, adoecendo, onde a gente está no nosso relacionamento já a ponto de se separar porque a gente não olhou para isso. Então, eu penso sim que isso existe. Eu acho que cada vez mais as novas gerações, né, até estão ensinando outras, né, esse lugar, mostrando para alguns pais e para alguns professores de que isso é importante. Mas sim, ainda há um certo preconceito, mas a gente tem estamos caminhando, né, mas existe sim. Eu acho que essas políticas públicas, quando a gente vê leis sendo criadas, né, a gente colocando alguém disponível, acho que também ajudam a quebrar essas crenças, né, esses paradigmas. Então, com certeza, daqui a pouco vai estar todo mundo entendendo e, se Deus quiser, todo mundo se cuidando. Até porque a gente vai vendo o resultado, né, Camila? Sim. Independente de uma terapia no consultório, a gente vê a importância de um profissional, às vezes, olhando para, né, para essas demandas escolares, o próprio professor que às vezes tem uma resistência, né, ou alguém que ainda tem esse pensamento, né, às vezes mais limitante em relação a isso, poxa, nossa, me fez bem, nossa, isso funciona, às vezes, nossa, como isso me ajudou. E aí, né, a gente vai vendo que vai mudando esse clima organizacional, e aí isso vai sendo implementado, vai se naturalizando, né, se torna parte. Eu acho que tudo que é muito novo, a gente, a princípio, né, o ser humano é um pouco assim, né, ai, não sei se funciona, ai, que bobeira, terapia, para que é isso? Mas eu acho que cada vez mais nas escolas, né, quanto no consultório, eu vejo uma crescente significativa, até porque a gente vê o quanto as pessoas estão adoecendo, né, psiquicamente falando, não está dando conta dessas demandas, né? Então, eu acho que sim, a gente precisa ampliar esse olhar e ver o quanto que a gente só ganha, né, olhando para esse ser humano como não só como um sujeito físico, mas um sujeito psíquico. Ju, tá muito legal nosso papo, mas nosso tempo tá quase acabando. Eu falei eu falei para você que ia voar assim, esses 30 minutos. Queria te pedir alguma dica extra, alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos gestores, coordenadores, educadores que estão assistindo, uma mensagem final aí, se você quiser deixar alguma dica, fique à vontade. Eu não sei se dica, né, Camila, mas eu sou muito fã, assim, quando o Paulo Freire fala da educação humanizadora, né? Ele fala que o sujeito, ele está sempre inacabado. E eu penso muito isso em educação, né? A educação enquanto algo inconclusível, enquanto algo inacabado. Isso traz uma ideia de movimento, de transformação, de ressignificação, de um sujeito que está sempre se repensando, se recriando. E a escola precisa ser isso também. Então, uma instituição, né, que visa esse bem-estar, que cria esse sujeito para o mundo, para que essas crianças no futuro sejam nossos futuros agentes transformadores, né, sociais, a gente precisa olhar a escola dessa forma, né, humana. Então, a gente precisa humanizar. E humanizar as relações, e isso significa olhar para aquele docente, para aquele aluno, para aquela criança, para aquele gestor, para aquele diretor, como alguém em construção, né? Então, acho que todo mundo ganha. Então, acho que esse investimento, né, em políticas públicas, esse investimento em saúde mental, né, em dar conta dessas competências socioemocionais é um investimento necessário, né? Acho que e acho que é um valor assim imensurável para todo mundo. Acho que todo mundo sai ganhando. Acho que é isso. Lindo. Ju, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por esse papo, foi maravilhoso poder conversar contigo. Você quer deixar teus contatos, tuas redes sociais para alguém, se alguém quiser te seguir, conhecer a tua clínica, como que faz, se quiser compartilhar? Tá, vamos lá, vamos ver se eu lembro, né? Eu tenho o meu. Eu sou péssima para isso, mas depois essa coisa eu passo para vocês e você põe. A gente A tem gente coloca na sim. descrição também para o pessoal poder te acompanhar. Isso, né? Eu tenho o meu Instagram, né? Que é _Ju Jordão.
Eu trabalho dentro de uma clínica que é a Metra, Espaço de Desenvolvimento e Psicologia. Então, além do meu perfil social, eu trabalho dentro de uma clínica. Nós temos mais de 12 profissionais aqui, entre psicólogos, psicanalistas, psicólogos comportamentais, psiquiatras, fonoaudiólogos. E a gente tem, inclusive, um projeto aqui na Metra de escuta gratuita para toda a comunidade. Esse projeto se iniciou na pandemia e se estendeu até hoje. Então, a gente tem aí um canal. Eu vou deixar o meu número pessoal, mas depois também vou deixar aí um contato para vocês na descrição do consultório, para poder compartilhar, e de repente que é mais um canal aí de cuidado de saúde mental. E o meu Instagram profissional, que é _Ju Jordão. Perfeito. Ju, Tá obrigada bom? de novo. Foi um prazer te receber. Vou agradecer a todo mundo também que nos assistiu no YouTube, que nos ouviu no Spotify. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente no Spotify para ficar por dentro de todos os novos episódios. Todo mês a gente tem um episódio novinho para você poder ouvir e nos ajudar a transformar a educação. Muito obrigada e até mais.